Tudo bom? Um dos meus desafios hoje é mostrar para vocês como a terapia das constelações podem ser aplicadas no ambiente organizacional, para assuntos do ambiente de trabalho, da sua vida profissional, da sua carreira profissional, do ambiente acadêmico, das relações formais que estão fora das relações da família, incluindo talvez atividade política, militante ou eclesiástica da sua relação com a igreja. As constelações são consideradas um método psicoterapêutico, foi desenvolvido por volta da década de 80. O seu criador, ele compilou várias princípios e práticas diferentes, eu vou falar algumas delas para vocês saberem. Foi o psicoterapeuta Bert Hellinger, que no começo da carreira dele, ele era padre da Igreja Católica, atuou de forma missionária na África, e lá ele teve contato com saberes tradicionais do povo Zulu, sul-africano. E ele entendeu que alguns conceitos que eles traziam sobre como era possível que fatos e eventos e questões de ancestralidade acabassem implicando na vida das gerações atuais. Além disso, as constelações também trazem alguma coisa do grito primal. Então há uma certa libertação de um aprisionamento que determina que você vai ter que seguir exatamente o caminho proposto pelo seu pai e pela sua mãe, mesmo de forma inconsciente. Às vezes eles não disseram o que você tinha que fazer, mas você viu neles um exemplo e segue esse exemplo, e você pode em algum momento dizer: pai, mãe, agora eu sigo o meu próprio caminho. Isso não é fácil de ser feito. Outra coisa que também é muito forte nas constelações é o que foi pego do psicodrama, do Moreno. Então, assim, o que é que nós temos do psicodrama? É essa questão do representar mesmo. Então, será representada de forma simbólica os fatos e eventos e sentimentos que, na verdade, são composições internas do meu psiquismo, refletindo coisas que aconteceram do lado de fora. Outra coisa que eu percebo muito nas constelações é o próprio nome, né? Constelação, primeiramente, de onde eu conheço esse nome, é do uso que foi feito pelo Carl Gustav Jung, que é um médico psiquiatra suíço, que falava sobre isso, que é um termo que também tem sido utilizado, né, na geografia e no direito, que é quando você tem assim, um tema central e vários elementos que representam coisas diferentes da sua trajetória biográfica estão orbitando, circulando e se agregando àquilo e formando um complexo. O Jung falava dessa forma. Então, pode ser que temas estejam orbitando e rodando, isso faz com que você está agindo em relação a esse tema, dando voltas e mais voltas e repetindo sem perceber que é daí que vem a origem dessa situação, e você acaba sempre se envolvendo nas mesmas querelas, porque a sua energia psíquica está toda voltada para sendo sugada ou sendo extraviada do foco da sua atenção para essas questões mal resolvidas, que podem ser questões da sua trajetória biográfica desde a época da vida intrauterina, né? Desde a época que você estava no ventre da sua mãe, eventos adversos da infância como traumas, mas também questões que aconteceram na vida dos seus avós, que há uma forma de explicar de como é que isso consegue passar de geração para geração. Então, considerando que a família acaba sendo o primeiro locus de experiência socioemocional, é lá que é o seu primeiro estágio de como você vai interagir com as coisas e com as pessoas. Depois vem a escola, no segundo momento. Então, a escola também é muito forte nisso, mas a família acaba tendo relações que vão perdurar a vida inteira, né? Você entra numa família como numa determinada forma onde você não escolhe aquela família, nem aquele pai, nem aquela mãe, nem aqueles irmãos, e eles vão ficar vinculados a você a vida inteira. Mesmo que você se afastasse deles, ou que você teve a ausência real, concreta, de um dos genitores, ou pai ou mãe,
mas até a ausência dele vai ser um fato gerador de questões psíquicas internas para o resto da sua vida. Então, a família tem essa configuração porque ela acabou acompanhando a estruturação sociocultural na história evolutiva da espécie humana, é uma forma de agremiação, né, do grupo humano que acabou determinando algumas questões, até mesmo a divisão de tarefas pelo gênero, pelo sexo. E isso marca de forma muito forte. E às vezes quando você vai para o mundo público, que você vai se relacionar com o ambiente do trabalho, ou com a faculdade, por exemplo, ou com uma outra instituição qualquer, você percebe que você é a mesma pessoa, né? A gente faz divisão do mundo privado e do mundo público de forma didática. Mas quando você sai da sua casa ou do ambiente da sua família e se joga para o mundo social, você está levando dentro de si tudo aquilo que você aprendeu lá, a forma como você aprendeu. Então pode ser que aconteça, por exemplo, que lá as formas de relações hierárquicas aconteceram, exemplo, eu como filho, como eu me comportava em relação ao meu pai. E eu aprendo com o meu pai, olhando o que ele faz, como ele se comporta com filhos. A mesma coisa com a minha mãe, com o cuidador, com a avó, com o padrasto, com quem quer que seja, a professora da escola também. Então aí essas formas, né, esse mapa mental de como eu devo me comportar socialmente, eu acabo trazendo para o mundo público. E pode ser que eu chegue num ambiente de trabalho e eu confunda, isso é uma coisa inconsciente, não há uma responsabilização de culpa nesse caso. Eu confunda automaticamente a maneira de ser do meu chefe com o da minha mãe. Ou então, a forma como eu me relacionava com os meus colegas de escola quando eu era bem pequenininho, ou com meus primos e irmãos, eu confunda isso a forma como eu vou relacionar-me com os colegas de trabalho. Então, assim, do mesmo jeito que as constelações conseguem, como técnica, né, como método psicoterapêutico, apresentar para você, porque essa é a grande questão, né? Deixa eu falar um pouco desse assunto que é importante. A gente fala de constelação aqui no Brasil, mas na língua alemã não é assim que se chama. A gente costuma dizer que é visualizar e reposicionar. Então, essa é a principal característica dessa instrumentalização psicoterapêutica, que é ver aquilo que você não conhecia sobre si mesmo e que tanto impactava na forma como você fazia escolhas na sua vida, e depois você poder tomar uma decisão de se colocar de uma outra forma, se reposicionar perante essas questões. Então é isso que talvez você precise, se reposicionar perante questões que estão acontecendo na sua vida profissional, por exemplo. Então nós temos essa vertente, né, onde eu vou fazer constelação familiar para proteger o indivíduo, né, para que ele não seja arrastado pelos assuntos internos subjetivos dele, impedindo que ele possa ver com clareza aquilo que está acontecendo nos ambientes de trato formal. Há uma outra situação também que, do mesmo jeito que você tem uma história particular e para você determinadas questões acontecem daquele jeito, para o teu colega, para o teu chefe, para o teu subordinado na empresa, também, para ele também lá dentro da cabeça dele também está acontecendo uma história, está revivendo coisas do passado. Então pode ser que você seja arrastado, compelido a encenar como se você fosse um ator cedido à história do teatro da vida da outra pessoa. E aí você vai ser obrigado pelas circunstâncias a agir de uma forma que você não queria para completar o elenco da história que faz sentido para a outra pessoa que está na relação. Isso já é um cuidado com o grupo, né? Mas também tem uma outra aplicação da constelação em ambiente organizacional que parte de uma iniciativa dos gestores de pessoas, seja setorial da própria função final de produção ou do setor de gestão de pessoas e desenvolvimento mesmo, que eles vão tratar isso como um cuidado de saúde
e um cuidado de segurança para permitir a continuidade harmônica dos serviços prestados por aquela organização. Então, assim, nesse sentido, o gestor de pessoas está percebendo, compreendendo o fator humano e entendendo que a própria organização pode não ser tão acolhedora, porque ela precisa acolher a história de cada uma dessas pessoas que aprenderam formas diferentes de se relacionar com assuntos diversos. Enquanto eu posso entender que o justo é ser promovido quem está há mais tempo, porque eu venho de uma família onde o irmão mais velho é aquele que tem prerrogativa, outra pessoa, talvez por não ter tido irmão e ter sido filho único, ele compreende que ele sempre tem que ter a atenção central do grupo. Ou pode ter uma outra pessoa que entenda que o merecedor de ter uma promoção é aquela pessoa que se esforçou mais. E esse padrão de compreensão da expectativa que eu tenho para com a organização, parte dele, não todo, mas parte dele é fundamentado pelas relações que eu tive no começo da minha vida. E as constelações poderão mostrar para você até coisas de épocas em que você não tinha o domínio verbal. Então, sensações psíquicas muito elementares da época que você ainda só tinha o pré-verbal para poder sentir e compreender o mundo, né? Como também questões da vida intrauterina e, como eu já falei, até mesmo fatos e eventos que marcaram de forma muito contundente o seu sistema familiar na época do seu avô, bisavó, uma fome, uma guerra que eles passaram, e isso marca definitivamente a forma como a minha família se propõe a se colocar no mundo, que pode ser diferente da família da outra pessoa que nesse momento está trabalhando junto comigo no mesmo setor de trabalho. Então nós temos conflitos de formas de ver o mundo.